terráqueos. Imitando o Vilela. Olá, terráqueos. Fala, neófitos e neófitos. Estamos mais uma vez aqui no Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o apresentador que às vezes erra a cabeça do começo do episódio. E vai ficar errado. Vai ficar errado. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está a minha irmãzinha linda, Lili. Tudo bom, galera? Ó, todo mundo já pulou, né? Carnaval. A gente já tá chegando aí no dia 1º, né, de maio. Já tá quase chegando o dia dos namorados já. Verdade, quase dia dos namorados já. Então, ó, já pulou carnaval, tá? Já terminou de escutar todas as músicas da Ivete Sangalo, do Carnaval 2024. Agora você vai lá acessar o nosso Linktree e curtir o nosso canal, né, cara? Vamos dar uma força aí pra gente ajudar a desgambiarrar a engenharia aqui no estado e no Brasil, né? Exatamente. E a gente tá onde? A gente tá no Amazon Music, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Rumble Morreu no Brasil, né? Morreu, mas aí substituímos por Odyssey. Odyssey. Odyssey é uma Esse plataforma nova. tem que colocar lá no... Eu já coloquei. Ah, O Odyssey é uma plataforma legal porque ela é um repositório de vídeos, stream, mas ela remunera tanto o produtor de conteúdo quanto quem assiste em criptomoeda. Nossa! Não é pirâmide, tá? gente, É vendo? sério. É Vai dar pra maneiro. gente produzir muitas canecas bonitas, cara. Vai lá, curte lá, escolhe qual que é o seu streaming, o seu aplicativo favorito, mas não deixa de curtir a gente e deixar like nesse vídeo lá na nossa plataforma principal, que é do YouTube. Beleza? E pra patrocinar, Para patrocinar a gente, você pode entrar em contato com a gente nos comentários aí, ou tem o nosso contato de e-mail, também pelo Instagram. Não precisa ser algo ligado especificamente à engenharia, a gente está aqui para mostrar o seu serviço, o seu produto, se for de qualidade. Se for de qualidade. vai passar pelo teste do, Exato. teste do Inmetro. Teste do Inmetro. E aí a gente expõe aqui sua marca, você ajuda a gente ajuda você expondo sua marca. E aqui nós temos alguns patrocinadores e temos uma novidade. Uma novidade. É isso aí, pessoal. Eu tô falando agora da Multinúcleo. A Multinúcleo é a nossa nova parceira aí. A Multinúcleo é uma plataforma de curso online totalmente capixaba, capitaneada aí pelo Pica das Galáxias na metodologia BIM, o mestre Fábio Guisso. E lá na Multinúcleo você vai encontrar capacitação na metodologia BIM com diversas formas e tecnologias aplicadas à construção civil. E lá na plataforma você encontra o curso para iniciante, como eu que não sei nada, e também para você que já é super saiyajin aí na plataforma, né? Você vai conseguir melhorar suas habilidades no software e desenvolver um projeto de uma casa do começo ao fim. Lá você encontra diversos módulos e cursos, então você tem o Revit Qualificação 2024 e você tem também o Hands-on Experience, que é onde você pega desde o começo de um projeto até o final, desenvolvendo uma casa ou um prédio do começo ao fim, quase com uma mentoria diretamente ligada com o Fábio Guisso. Então, entra lá no site, você tem também o canal do YouTube, lá que tem vários outros insights que ele dá sobre o BIM, e também tem no Instagram. Então não deixe de conferir, cara. Entra lá, a Multinúcleo, dá uma ligada, entra no site, explora que você vai ver que tem muitas coisas lá voltadas para o BIM, beleza? Além disso, nós temos aqui o Rusticando. Rusticando tá com a gente ainda aí, é o Bruno Lemão, fazendo suas maravilhosas peças de madeira. Uhum. Faz tudo, tudo artesanal, de forma, como é que se fala? Personalizada. Você manda o projeto para ele te atende. Então lá tem mesa, Nossa, tábua. ele fez uma adega linda, iluminada, maravilhosa. Tá cada vez caprichando mais. Entre em contato com ele. Dependendo do produto, atende todo o Brasil. Óbvio que móveis modulados assim fica difícil, mas se for algo que não necessite de ir ao local fazer medições, ele faz. Então entre em contato com o Bruno lá, ele vai atender vocês muito bem, Rusticando. Além disso, temos a Intrige Fundações, que ainda continua com a gente. Bruninho falou que ia vir aqui no carnaval, não veio. É verdade. Deve estar fazendo alguma coisa em alguma encosta desse Brasil. Na pirambeira. A Intrige Fundações é especialista em estaca hélice contínua. Projetos de fundações, dá consultoria para os projetos de fundações, também dá manutenção em equipamentos de fundação e atende, teoricamente, todo o Brasil. Focado, a empresa é em São Paulo, focada na região sudeste, mas dependendo do serviço, atende todo o Brasil. É isso aí. Eu vou decorar ainda do Multinúcleo e vou fazer um negócio mais bonitinho, porque é a primeira vez que a gente está falando. Mas é isso aí. Vamos ao convidado de hoje, então. Hoje a gente está aqui com Vinícius Silva Reis, que ele é engenheiro eletricista formado pela Inatel, pós-graduado em Planejamento Estratégico e Gestão de Empresas.
E ele atuou na Schneider Electric Brasil. Agora eu vou pedir para ele repetir como é que é o nome verdadeiro, gente. Que se fala que é em francês, né? Como é que fala? É uma empresa francesa de nome alemão, Schneider Electric. Schneider Electric. Creative Technology. Ele atuou nessa empresa, chegando ao cargo de Key Account Manager, responsável em desenvolver negócios no segmento de GTD, geração, transmissão e distribuição. E hoje ele é franqueado da Influx English School, na unidade em Vitória, Influx. no segmento de ensino de idiomas. Obrigada por ter vindo, Vinícius. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, é uma honra. My friend, ontem nós tivemos uma conversinha sobre seu... Conversinha não, Conversa. né? Uma terapia de uma hora. podcast. Um mini podcast. Um mini podcast. Um ensaio pro podcast. Cara, fala um pouco aí da sua trajetória, né? Como é que você iniciou lá? Não precisa chegar na escolinha do pré, não. Mas como é que você iniciou sua carreira na engenharia? Como é que você chegou nesse patamar? Fala um pouco do que você conseguiu extrair de toda essa sua experiência dentro da Schneider Electric e trouxe agora para sua realidade atual. Rapaz, a história tem que ser bem Senta que lá vem história. sintetizada. Quando eu decidi fazer engenharia, eu tive uma conversa com meu pai, onde ele virou normal, todo mundo passa por isso, né? O que você quer fazer da sua vida? E eu sou de uma família de empregados, funcionária pública e tal. Falei, pai, eu queria montar um negócio. Aí ele, negócio? Que negócio? Fala pra mim o que você quer montar, cara. Eu não sei. Boa. Por isso Mas que eu tô te queria, falando. eu queria montar um negócio, assim, eu queria ser empreendedor. Eu nem sabia qual que era essa palavra, mas enfim, o significado dela, mas... Uhum. Filho, olha só, né? Aquele choque de realidade, né? O que você gosta mesmo, assim? Eu falei, gosto de matemática. Então você vai fazer engenharia, né, cara? E ele é engenheiro. Aí acabei meio que conduzido para engenharia. E aí eu fiz engenharia elétrica, lá numa cidade no sul de Minas, chamada Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. Fiz engenharia elétrica com ênfase em telecom. Tá? E aí, quando eu me formei, eu acabei acessando uma empresa pequena que ela foi adquirida por essa multinacional, né, pela Schneider Electric. E lá eu atuei nesse segmento de automação, que era algo novo, de certa forma, no Brasil. Não era algo tão difundido aqui no Brasil. Ele tava meio que criando musculatura aqui no Brasil. Você lembra o ano, mais ou menos, que era isso? Eu entrei em 2005. Ah, é verdade. Então, assim, final dos anos 90, começou essa pegada de automação aqui no Brasil. Né? E o segmento de energia foi um dos primeiros a chegar. Né? Hoje o pessoal fala muito de indústria 4.0, tal, etc. Isso daí, entre aspas, chegou antes no segmento de energia. Né? Enfim. E aí eu atuei numa oportunidade de automação do sistema elétrico, né? Da rede de distribuição. Era mais focado na distribuição. Empresas como a EDP, CEMIG, enfim, né? Light, empresas essas que atuam junto ao cliente final. Né? E tive uma experiência bem enriquecedora, tanto na área técnica quanto na área que eu me identifiquei, que foi a área comercial. Mais né? a parte de gestão, de administrativo, assim. Num primeiro momento, nesse segmento, tive uma experiência na área técnica, num projeto da Light, de ampliação e, de fato, né, consolidação da automação da rede, tanto aérea quanto subterrânea da Light. Então, atuei em toda aquela área de concessão ali que a Light atua. Gigante. Inclusive as favelas. Também. Enfim, mas tive essa oportunidade que foi bem enriquecedora. E depois eu percebi que, na realidade, a gente tem que se encontrar. Né? Quando eu vejo a engenharia, eu percebo que eu me encontrei na engenharia a partir do momento que eu identifiquei que
a área técnica não era a área que eu iria dar o meu melhor, ou sei lá, eu ia aparecer mais, né? Tipo, eu não ia ter destaque na área técnica. E isso é, assim, extremamente delicado, porque a maioria das pessoas que avançam para a engenharia buscam essa área. Sim. Só que muitos não conseguem perceber que existe um universo por trás da área comercial que ela pode ser muito bem trabalhada e enriquecedora. Agora sim, só para o pessoal entender, porque você foi falando automação, você falou para mim ontem o que era essa automação. Certo? Explica lá. Quando dá aquele piquezinho de energia, que você fica... Ah, sim. A solução que a gente tinha desenvolvido, na realidade, foi uma solução muito interessante, que aí na época eu já estava também avançando para a área comercial, né? A gente trouxe um equipamento, né? A Schneider tinha um equipamento da Austrália que esse equipamento ele tinha uma solução que era diferenciada, era o Loop Automation, né? Eles conseguiam gerar um loop na rede para poder você seccionar ainda mais a rede, deixando a concessionária de energia produzir e receber muito mais do que antigamente. Quando você seccionava uma parte da rede, ficava todo aquele elo sem energia. Quando a gente gerou essa solução, quando desenvolveu-se essa solução e nós fomos replicar essa solução nas concessionárias, houve muita restrição, porque de fato precisaria de uma remodelagem da rede, etc., um estudo um pouco mais detalhado daquilo, mas a partir do momento que foi constatado que os números seriam extremamente mais atraentes, levando em consideração que a nossa rede é quase sua totalidade, aí eu posso arriscar mais de 85%, 90% da rede do país de distribuição é aérea, fatalmente, essa solução seria extremamente atraente. Porém, tinha um pouco dessa resignação das pessoas, né? E aí foi quando a gente conseguiu emplacar, teve alguns clientes, e engraçado, a Excelsa foi uma referência aqui no cenário nacional, porque eles foram um dos primeiros a apostarem nessa solução, tanto de automação das subestações, quanto a parte da rede aérea. Né? E eu entrei logo após o início do grande projeto da EDP, né? Da Excelsa na época. E foi muito bacana poder participar disso daí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um cliente que é Electro, né? Lá em Campinas, com alguns funcionários da Electro que de fato compraram a causa, compraram a ideia e ajudaram a gente muito a desenvolver aquela solução. E aí, a partir do momento que a gente desenvolveu aquela solução a 4 mãos, vamos dizer assim, aí o respaldo foi internacional, foi bem bacana. Show. Bem legal. Massa. E como é que foi assim, sua migração da área de atuação, né? Você estava lá na empresa, e aí quando é que foi que deu aquele estágio de falar, pera, eu falei que eu queria ter meu próprio negócio. Como é que foi isso para você? Isso foi um pouco assim, né? Quando você trabalha numa área comercial, com vendas, né? Você acaba precisando se especializar em algo que talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos na engenharia, que são aprender a lidar com as pessoas. Esse é foda. Exatamente Essa é foda. isso. Eu falei que você pode xingar. Ontem a primeira coisa que ele perguntou, pode xingar? Eu falei, olha. Tá liberado? Tá liberado, é sem restrição. Mais do que a gente, eu duvido que você consiga, mas... Não, Mas ali assim, se controla, aqui na frente você controla. Agora eu, de vez em quando, essa parte de lidar com pessoas e na que acontece? instituição de ensino a gente não tem nada sobre isso. Não tem. Nada. Não sei se tá tendo agora, a gente fala com... A gente fala com a gente base já na tá um nossa tempo época, fora, né? né? Mas assim, quando você tem a oportunidade de entender quais são os objetivos profissionais e de realização pessoal daquele seu cliente, e você consegue avançar com aquilo, cara, a chance é gigantesca de você colher frutos.
O meu cliente queria reconhecimento. Certo. Eu virei para ele e falei bem assim, vamos revolucionar? Vamos trazer algo novo? No canto eu tava rezando pra dar certo. Você falou bem assim, cara, Mas que vamos- porra é essa que eu fui falar? Vamos, Mas é isso aí. vamos arriscar? Mas, é, Vamos, cara. Vamos. Tem respaldo lá fora? Tem. Né? Porque Uhum, você não já consegue era uma também tecnologia. avançar muito Uhum. sem ter a bênção, né? Uhum. É. Lá da multinacional. Mas assim, a partir do momento que a gente teve, cara, eu mandei o cara pra França pra apresentar o projeto dele de Campinas, velho. Top. Entendeu? caramba. E aí, não tive a oportunidade de ir. Uhum. Queria muito ter ido, né? Mas não tive a oportunidade de ir. Mas foi, assim, bacana porque aquilo ali foi meio que o divisor de águas da carreira do cara. Saquei. E aí, o que acontece, né? A gente tava tentando, de todas as formas, trazer a fábrica para o Brasil, do equipamento. Uhum. Porque só tinha lá fora. Só na Austrália. Só que aí precisava de volume, né? Uhum. Só que uma vez que emplacou o projeto, o cara começou a simplesmente virar e falar assim, toda a rede agora da Elec vai ser uma rede com essa solução. Aí pronto. Porque isso daqui vai render frutos mais. para a empresa de uma maneira assim, extraordinária. E aí, cara, os pedidos vinham a galope. Ou seja, postou, olhou no olho do cliente e, obviamente, do seu superior e falou, cara, agora vamos pra frente. Mas, assim, tomar uma decisão dessa, como é que foi, assim, olhar os parâmetros que poderiam dar errado e poder dar certo e falar, não, a gente vai conseguir ter essa segurança aqui. Cara, como performar nessa ideia? Então, Porque você chegar e ter uma ideia assim, igual eu falo com a Lilia, eu vou trazer para o nosso negócio. uhum, A gente está pensando numa nova modalidade dentro lá da empresa. Sim. uhum, Aí a gente está estudando e tal. É arriscado? Até um pouco baixo, mas vai envolver muito mais coisas. certo. Então a gente vai parametrizando e tentando, porque a gente sentiu a necessidade do mercado que existe. Uhum. Nesse caso aí, pô, mega projeto. Como é que foi assim, observar e falar, cara, é esse ponto aqui que precisa e como é que nós vamos chegar lá? Eu vou agora flertar com o inglês e vou voltar. Tá. Você já ouviu alguma coisa parecida na faculdade com que nada se cria, tudo se copia? Sim, o tempo inteiro. Cara, a pessoa que tá ocupando o seu tempo na engenharia sem falar inglês, me desculpa, Tá fudido. tá fudido. Porque o que a gente fez? A gente modelou uma experiência de fora. A gente pegou soluções que estavam sendo mais avançadas, realizadas fora, adaptamos, e aí vem toda a sua expertise para poder adaptar a realidade da rede elétrica aqui no Brasil, Uhum. mas existia já um molde. Eu só peguei esse molde e adaptei ao Brasil. Só que quando você tem uma solução elétrica diferente, uma característica elétrica diferente aqui no país, você acaba tendo que adaptar aquela solução. E aquela adaptação requer desenvolvimento. E aí tem que estar a 4 mãos. Na realidade, talvez 6 mãos. Porque tem que ter uma Uhum. pessoa lá ajustando o que você está trabalhando para moldar aqui. Só que o cara tem que ver o quê? Além do recurso, o que aquilo vai render para você. Se aquilo render o que você está realmente prospectando, cara, eles vão botar recurso ali. Eles vão investir ali. Uhum. Eu costumo dizer na minha escola, atualmente, Uhum. né? E aí eu falei que eu ia fazer o paralelo, do seguinte, imagina você fazendo uma faculdade de engenharia e sendo um aluno extremamente competente e não fala inglês. Uhum. E aí você quer fazer uma pesquisa no Google. Essa pesquisa, do assunto que for, engenharia mineral, vai render, vou chutar, 50 mil pesquisas. Uhum. Uhum. Se você fizer essa mesma pesquisa em inglês no Sim. Google, vai aparecer 50 milhões de pesquisas. Uhum. Pergunto,
qual profissional vai estar mais capacitado? Pois é. O que fala inglês. Ponto. Esse mesmo papo eu tenho para alunos de 6 anos interessados, né, que querem matricular o filho de 6 anos de idade numa escola. É o mesmo papo. É o mesmo assunto. Qual o mundo que você está vivendo hoje? Se não um mundo onde a solução chinesa está aqui em fração de segundos. É mesmo. Verdade. Então, gente, isso acabou sendo um pouco da motivação quando eu percebi que na engenharia, né, enfim, naquele ambiente que eu estava inserido, né, a empresa passou por um merge, né, tipo, teve uma união com uma outra empresa muito grande, e ali acabou tendo muitas pessoas envolvidas na unidade de negócios. E eu brincava, eu olhava pra cima assim, eu falava, gente, a escada tá muito maior agora pra subir. Porque assim, cara, quando você trabalha na área comercial, você tem uns gatilhos, vamos dizer assim, um pouco mais ousados, eu diria. Né? Tipo, você começa a vislumbrar a partir do momento que você vê o pipeline da empresa e tudo mais, você começa a vislumbrar algo um pouco mais distante. Você começa a pensar um pouco mais além. Né? Isso também não tem a ver porque os players que você estava atuando também já eram grandes? Também, por exemplo, porra, era... já era grande, né? Sim. Electro, EDP... assim, era uma realidade totalmente diferente. Eu trabalhava com orçamentos, propostas, concorrências de milhões. Muitos zerinhos. De milhões, né? Mas eu gostava do que eu fazia. E eu senti que a partir do momento que eu comecei a entender melhor o que a pessoa estava querendo por trás, o que o Leonardo estava visualizando por trás daquele projeto, eu comecei a entender melhor que, poxa, eu conseguia avançar mais. E avançando mais, cara, o mundo aumenta. Entendeu? Até porque, independente dos zeros que tem, a decisão de fazer um serviço ou ampliar ou não a sua empresa, que seja de limpeza de fachada ou partir para uma como é que se diz? Reforma de prédio é quase a mesma coisa que você falar assim, vamos trazer uma tecnologia lá da Austrália para dar Exatamente. Aí você tem uns marcos que você tem que observar. Exatamente. Independente dos milhões. A decisão é a mesma coisa. Envolve pessoas, né? Esse que é o E assim, para poder você prosperar numa área dessa, você precisa muito. Parece até repetitivo, mas faz todo sentido. Se conhecer. Você precisa se conhecer para você poder saber qual a sua melhor versão na frente do cliente. Então, assim, eu não faço, já fiz, gosto, acho bacana, aconselho para todo mundo, façam terapia. Com certeza. Univos aqui, vamos. Univos, pronto. Eu não faço, eu tenho que voltar, eu acho que esse ano eu volto. Mas assim, façam terapia, cara, porque aquilo ali vai te ajudar de um jeito que você vai ficar, assim, maravilhado, cara. Porque muitas vezes aqueles bloqueios que você tem lá da sua infância e tal podem estar te atrapalhando agora. E eu comento um pouco disso com a minha equipe até, né, cara? Eu viro para as pessoas e falo assim, cara, quando você vai conhecer, ser acessado por um cliente, etc., o cliente vai chegar e ele vai perguntar sempre a mesma coisa. Quanto é o seu curso? Exatamente. Exato. Quanto tempo dura? Quando começa? Nem perguntam. Cara, você acredita? Assim, a minha escola, eu costumo dizer, né, que ela tem um perfil de engenharia. Né? Por que ela tem um perfil de engenharia? Porque a maioria das pessoas, quando vão lá perguntar sobre como é o curso, enfim, né, quanto custa, eles nem ousam muitas vezes saber quanto tempo dura Sério? aquele projeto. Ou projeto. Boa. Ou projeto. Exato. Porque falar inglês, fazer um projeto de fachada, não sei o que, é um projeto. Irmão. Sim, é um eu projeto. viro pra pessoa e falo pra ela o seguinte, eu falo, cara,
mas você tem ideia de quanto tempo dura o projeto X, Y ou Z? Uhum. Você tem ideia de quanto tempo dura? Não, ele é muito novo. Eu falei, cara, não faça isso. Nossa. Não faça isso. Não entre num projeto que você não sabe quanto tempo vai durar. Exatamente. Não faça isso. A transformação demora, velho. É planejamento, né? Você tem que Esse saber gap que horas é- começa, que horas acaba, não só quanto Não custa. faça isso. Esse, Você ga- não tem ideia de quanto você vai investir. Exato. esse gap aí que você falou na empresa que você trabalhava, você não chegou um dia e falou, vamos, vocês lá, vamos pegar um equipamento da All-Star. Beleza, vai lá comprar. Não, Não é foi assim. isso. Exatamente. Tem todo um planejamento por trás. E, assim, quando eu... Por que eu migrei? Uhum. Né? Porque eu percebi, num determinado momento, que existiam pessoas felizes trabalhando fora daquela empresa. E por que não? Eu nem sabia pra onde eu ia, cara. Eu nem sabia pra onde eu ia. E olha só que doido. Não façam isso. É 1 ano de casado e eu virei pra minha chefia e falei, cara, se vocês acham que bater meta antes da Páscoa não é o suficiente pra um vendedor Uhum. prosperar dentro da empresa, pode me mandar embora porque tem gente feliz trabalhando fora daqui. E aí, saí, né? Saíram. Saíram-me. É, Saíram-me. e eu tirei um tempinho pra poder eu pensar, pra eu poder ver, de fato. Colocar as ideias no lugar. Não tinha filhos. Até enfim, então você não mais tranquilo. tinha ideia de ser sobre uma escola de idiomas, nada. Você não tinha ideia do que você ia fazer. Eu queria abrir um estacionamento Sério? perto do aeroporto. De Curitiba. Eu morava lá. Tá, você Eu trabalhava morava lá. Então, meu Deus. Mas aí eu Tá. vi que não rolava, enfim. Era muita coisa por trás. Eu falei, não, deixa quieto. Mas assim, eu fui pro Sebrae. E aí, né, enfim, todo mundo tem o seu momento, né? Sim. E tal, Empretec, lembrei o nome. Empretec. Ah, Empretec é maravilhoso. Sim, mas o programa lá no Paraná é próprio. Ah, Lá tá. se chama programa próprio. É o Empretec. A gente É tava o tentando Empretec. lembrar aqui, mas Entendi. a gente não tinha lembrado. É a mesma coisa. É a mesma Uhum. coisa. É exatamente a mesma coisa, a diferença é que eles têm lá o nome Uhum. deles, né? E aí, cara, quando eu fiz esse programa, o que foi identificado, primeiro, tem muita gente doida querendo abrir negócio. Fato. E tem muita Prazer. gente doida que abre negócio. Prazer. E eu olhei, não, mas doida que eu digo assim, não tem conhecimento, Ah, não tá. tem discernimento Ah. de absolutamente Não, nada, isso não, administrativamente falando, e aí, Estudo enfim, contínuo pau, é o primeiro entra, ponto. né? Por que, sei lá, 90% das empresas quebram antes dos 7 anos, né, cara? Porque o cara não tem Exatamente. planejamento algum, o cara põe a cara ali, investe tudo e tchau, e benção, e é Exato. isso aí, seja o que Deus quiser. Não é bem assim. Conta com a sorte. E assim, modéstia à parte, eu fui bem avaliado lá, enfim, e eles viraram e falaram, cara, o conselho que a gente pode te dar no que diz respeito a qual solução você vai prosperar aí na sua vida é prestação de serviço. Eu acho que você, com prestação de serviço, você vai se dar melhor. É do seu perfil. Era o meu perfil. Porque eu já atuava com prestação de serviço de qualidade na engenharia. Uhum. Né? A gente já defendia isso daí arduamente. Já virava e falava assim, não existe a hipótese de a gente trabalhar meia boca. Uhum. Tem que ser por completo. Então eu virei e eu falei, qual que é a função da engenharia? Na essência. Qual que é a função da engenharia? Soluções práticas para problemas concretos. Uhum. Essa é a função da engenharia no seu modo geral. O que eu percebi num dia que eu estava sentado aguardando a minha aula de inglês na Influx, lá em Curitiba. Porque quando você sai, né, quem pelo menos monta uma estratégia razoável para poder voltar pro mercado, é você dar uma lapidada, né? Você virar e falar, pô, deixa eu lapidar aqui só um pouquinho para poder melhorar um pouco a minha... Sim. E aí eu tava lá na Influx, fazendo um curso intensivo de férias, para eu dar uma reaquecida ali no inglês. E aí eu fiquei olhando aquela estrutura, falei, rapaz, isso daqui dá pra eu montar um negócio desse aqui. Isso aqui é uma casa. Engenheiro é foda, né? Isso aqui é uma casa. Isso aqui é uma casa, eu posso adaptar e tal, né? Enfim, monta salinhas. Vamos procurar. Entrei no site da ABF,
Que aí você Uhum. começa, né? Botar no hoje papel, eu Ó, teve um estudar. insight. Aí Tive depois foi. insight, Aí depois pá. foi. Não falei nada com minha esposa. Minha esposa trabalhava na concorrência. Não, Não falei nada com ela, só olhei assim, falei, pô, beleza. E aí eu vi que a franqueadora era 3 quilômetros da minha casa. 3 quilômetros. caralho. Aí eu falei, vou lá, né? Vou lá, bater na porta lá, conversar com os caras. Foi engraçado que foi uma das negociações mais rápidas que a franqueadora já teve com um franqueado. Sim, com um Sério? candidato a franqueado. Aham. Porque quando você chega com esse espírito, né, já o comercial enraizado e você ciente de que é possível realizar aquilo ali de alguma forma. Uhum. E assim, gente, para você empreender, você acha que você tá preparado. é. E a prática te mostra. E a prática te mostra que, assim, se você não se espertar muito, você vai ser reprovado. Mas, assim, foi muito rápido. Foi papo de uma semana. Caralho. Nossa. Em uma semana, eu mudei a minha rota por completo. E engraçado, quando eu tava no avião, eu recebi uma ligação do concorrente que eu tinha feito uma entrevista há 1 mês e meio atrás e me convidando para ir, né, para São Paulo. Caralho. Eu virei e falei, rapaz, ó, Agora eu já decidi. primeiro motivo, eu acabei de fechar. Eu fechei o meu novo destino de vida, cara. E o segundo é para São Paulo, né? Não, eu vou me matar lá de tanto trabalhar. Falei, não. Curitiba e São Paulo nem se compara. É, Nossa, não tem saiu de uma comparação, qualidade de vida. Eu tenho pra ir começado a pro- gostar de São Paulo, mas assim. Vou o e volto. estilo, Esporadicamente, para eventos é maravilhoso. Agora, morar fazer isso, lá... Thiago. fazer um trabalho Eu pontual. fazia isso Ah, direto. Eu fazia sim. todo mês. Todo mês eu ia pra lá. Mas assim, é trabalho. Bate e É, voltava. agora Pra viver é viver foda não lá, tem é foda. condição. E aí, assim, montei a empresa 92 dias. 92 dias eu abri as portas da empresa. Depois que eu aluguei o imóvel, né? Uhum. Enfim, Nossa, rápido. 92 dias, aí não tem jeito, né? E Aí também tem um prazo foi da naquele franquia, né, dezembro de Ah. 2013, com aquela chuva que deu Nossa! aqui, maluca aqui no estado. Que Alagou foi, tudo. Foi, que alagou tudo. que fiquei atrasou ilhado. minha obra uns 15 dias. Eu fiquei ilhado. O Léo não Foi conseguia tenso. descer na portaria, porque na foi época ele tenso, morava em foi Vila tenso. Velha, Sim, Gaivotas. Ah. E aí abrimos a empresa, né? Passamos muita dificuldade, porque na realidade, o que acontece? Uma vez que você migra, o aprendizado é diário, Hum. né? Então você tá ali com suas crenças, com, né, sua aposta, tal. Botei meu apartamento, as obras, Seus vícios de tudo. outra. Seus vícios de outra ideia que você tinha, né? Sim, De o outra coisa conceito que você seu, trabalha. enfim, É. né? Mas uma coisa que eu sempre botei na cabeça foi o seguinte: desde quando eu conheci a Influx, né? E eles têm um projeto muito bacana lá, que é uma espécie, não seria, mas é uma espécie de uma competição entre os alunos da escola, da rede. Como se né? fosse uma Olimpíadas, assim. tipo. Não é bem isso, mas assim, o melhor do Brasil ganha um intercâmbio. Puta prêmio. O melhor do Brasil ganha um intercâmbio. Uhum. Com certeza isso daí é mais de, sei lá, na época era 2 vezes o valor que a pessoa investia no curso inteiro lá com a gente, né? E quando eu fiquei sabendo daquilo, eu olhei e falei assim, cara, eu tô embarcando num projeto novo. E nesse projeto novo, eu tô entrando, não é pra perder não, é pra ganhar. Pode pôr meu nome aí que eu vou ganhar esse prêmio. Na minha escola vai ter. Né? Botou um objetivo ali. E, cara, tu botou o sonho na frente do determinado, sai da frente. Aí Ele vai realizar, cara. Ele vai realizar. E assim, toda vez que chega a pessoa na nossa empresa, né, na nossa escola, eu faço uma pergunta para essa pessoa. Quanto vale o teu tempo? Pergunta importantíssima. Ele é precioso para você? Porque se ele não for para você, eu não sei em que planeta você tá vivendo. Porque pra gente é muito precioso. Se você tá avançando num projeto, seja ele aonde for, e esse projeto você não entender que o tempo
precisa ser seu aliado e não seu inimigo, cara, reveja seus conceitos. Redireciona a rota, porque há possibilidades de você corrigir a rota. Só que você vai precisar ser muito mais assertivo, mais perspicaz. Então, assim, quando a gente conversa com o cliente, a gente demonstra para ele que aprender um novo idioma é como se fosse você aprender matemática. Você precisa exercitar. Você precisa experimentar aquilo. Você precisa vivenciar aquilo ali. Porque se você não acessar, você não vai conseguir desenvolver. Ponto. Simples. Existem aqueles, né, iluminados que... Ah, não. Mas é fora da não curva, vamos levar né? em consideração. Fora Eu da tenho alguns curva, nomes. né? Não, alguns. Teve aquele cara do CQC que aprendeu vendo Friends, cara. Tem gente que aprende assim, Porra, tem uma aí facilidade enorme. Eu, por exemplo, Você tem facilidade de gravar. Eu de, tenho de- muita. de pegar o Access. por exemplo, eu na engenharia, né, enfim, eu tinha que estudar, cara. Porra! Eu tinha que Gente, virar não noites. se engane, não é só na faculdade, não. Tem Na uma vida. faculdade que eu estou estudando pra... Puta que pariu. Bicho, era muito. Ontem eu cheguei Era pra muito, você, era eu falei... Não, ontem eu Gui, tava até 10h30 É. fazendo curso. Eu até te falei, né? Não podia atender, eu falei, eu tô no curso, eu terminei 10h30. eu falei da pós, né, também. Eu falei, Assim, fui fazer a pós, e a pós que eu tô fazendo, reprova. Aí até eu falei com ele, rapaz, eu tirei nota baixa numa aqui, eu vou ter que fazer recuperação. Aí, é isso. Bicho, eu sou burro. Eu tenho que estudar muito. mas assim, o que acontece, né? Eu sempre comento, né, que você precisa se conhecer, né? Você precisa entender e você precisa perceber que quando você vai avançar num projeto novo, quando você vai, poxa, eu quero estudar porque eu quero me especializar em tal área. Cara, se aquilo ali não for prioridade zero pra ti, talvez aquele não seja o melhor momento pra você poder dedicar o seu tempo àquele projeto. Sim. E aí você precisa dar um passo pra trás. Olha que interessante. Lá na nossa empresa, a gente acaba conversando com a pessoa de uma maneira bem dinâmica, assim, e a gente vira pra ela e fala o seguinte, cara, você tem certeza que esse é o melhor momento pra poder você dedicar esse seu tempo? Porque se não for, não tem problema nenhum não, cara. Volta em outro momento. Começa semestre que vem. Exato, organiza. Começa ano tuas que vem. coisas. Não tem problema, cara. O problema é você começar totalmente desfocado. O seu projeto não vai andar da forma como você gostaria. E aí, consequentemente, eu vou virar pra você e vou falar, bicho, a minha prova é igual uma carreta sem freio. Se você não tiver bem na bolé, você vai rodar, bicho. Não tem jeito, cara. Vamos fazer... Não, Vinícius, eu botei como meta de vida. Agora vai virar. Show. Pode vir. Aqui é um excelente lugar para você poder dedicar o teu tempo. Isso é pra qualquer coisa, né, bicho? Pra tudo As pessoas na não vida. conseguem entender quando, tipo, tem por trás um vendedor que usa os conceitos da engenharia para ele poder conversar com a pessoa, né? Existe o professor, existe o psicólogo, existe o pedagogo, existe o engenheiro. O cara, quando ele tá olhando para você e ele consegue ver a vibração do teu olho. E aí ele olha e fala bem assim, pô, pescou a ideia. Pronto, já era, agora vai. Entendeu? Então, assim, nossa instituição, ela é uma escola que eu tento, a gente tá lidando com pessoas, eu tento passar o tempo todo, constantemente. Eu não levantei da cama para fazer mais ou menos. Eu levantei para dar o meu melhor. Ponto. E você? Se você só acordou, volta pra cama. Volta pra cama. Tem um influencer que eu sigo que ele fala, ó, fica mais 5 minutinhos na cama. Se você não tá na cama, fica mais 5 minutinhos que pode fazer diferença no seu dia. Volta depois. Volta, entendeu?
você acordou, você não tá legal, já tá desse xingando jeito. todo mundo. Aí eu Não, mas isso aí eu fico já mais um faço minutinho. já no pensamento. No caso, eu já tenho que ficar 10 já. É. Porque eu já acordo. Eu já acordo falando aqui. Cara, lá em casa é diferente, né? Lá em casa, assim, minha esposa, ela é mais noturna, É. né? E eu sou mais diurno. Uhum. Então, assim, rola um Rola um uns desencontro ali, estresse na né? parada. E detalhe. Hum. Minha esposa é minha sócia. E aí, a gente até brinca, né? A gente fala, cara, a gente teve, assim, uma das maiores provações de um empreendedor. A crise dos 7 anos foi dentro de uma pandemia. Nossa. Eu virei e falei, ó, o freio não foi um freio, foi um freio de mão. Travou, Capotou. cara. Aí tem um negócio pra falar, a gente tava conversando punch. ali. Foi Nós tivemos também muitos problemas na parte da pandemia, Sim. na prestação de serviço. Você também. O olhar holístico, né? Como ter essa inflexão para poder transpor um momento tão difícil que é extemporâneo. Vou usar um exemplo bobo. Certo. Antes da pandemia, eu acho que eu falei com você. Eu estava fazendo aula de conversação, até com um canadense, porque a ideia minha da minha esposa era ir para Irlanda. Mudar, é. Era para Irlanda. É Já meu tinha irmão visto, já tinha visto local, já tinha visto a escola de inglês que ia entrar para depois dar o gap para um tecnólogo lá de engenharia, se o diploma meu não conseguisse equivaler da minha esposa. Tava tudo. Sua esposa é engenheira? Não, minha esposa é enfermeira. Ah, O tá. meu ou dela, né? Porque ela ia sim, tentar. sim. Uhum. Porra, já tava tudo Desenhado. Fiz o TOEFL. Falei, porra, já fiz o TOEFL. TOEFL. Aí É. já falei, merda, tá vendo? Já tá precisando voltar. Tô precisando voltar. Eu te ajudo. TOEFL. Aí, ó. Fazendo TOEFL, então esqueci de combinar com uma pessoa. Meu filho que já tava lá. Te amo, meu amor. Já Meu tava filho no forninho. Já tava no forninho. Aí no bota a forninho. missão, irmão. Sim. Acabou. Muda a rota. Muda a rota. Total. Não tem mais. A gente tava vendo como é que a gente ia mandar o gato. A gente tinha um gato. É. Então, o gato vai depois, porque a gente já vai estar lá. Então, assim, teve o ponto de inflexão de uma tomada de decisão. Nesse momento aí, como é que foi pra vocês? Porque é escola, né, bicho? Cara, então. E assim, a gente teve muitos amigos que eu não sei nem onde eles estão hoje. Porque sucumbiram, saíram. Sim. Né? A gente tinha duas decisões. Né? A partir do momento que eu recebi o fiscal da prefeitura lá na minha 19 de março de 2020. Eu lembro como se fosse hoje. O cara chegando e falando, você precisa fechar as portas da sua empresa, cara. Puta merda. Doeu, né? Eu olhei pro cara e falei bem assim, rapaz, tem um supermercado aqui a 500 metros aqui, você tem que ver o bloquinho de carnaval que tá rolando lá. Tá uma alegria lá, cara. Cara, não, você tem que fechar. Eu falei, não acredito nisso, cara. Fechamos, ficamos 2 meses e meio fechados. E ali, o que aconteceu? A gente precisou, de certa forma, parar e tentar, frente à nossa mínima sanidade que a gente estava tendo, Sim. dar equilíbrio para todos os à volta da gente. Então eu tinha que conversar diariamente com a minha empresa fechada, com todos os meus clientes, pais, alunos, tentando demonstrar para eles a segurança, porque a gente estava no melhor momento da escola, que a escola não ia fechar. A gente não ia fechar as portas, a gente não ia desaparecer com dinheiro, tal. Não, esquece. Eu falei, não, olha só. Aí uns, enfim, cada um falando, né? Uns tá achando que ia demorar 15 dias, outros falando que ia demorar 1 ano. A gente virava e falava, cara, independente do que aconteça, você pode ter certeza que a gente vai realizar. E botei isso daí na ponta do lápis, fiz uma estratégia financeira com minha esposa, enfim, que ela que cuida dessa parte, para poder a gente conseguir realizar aquilo ali. Muitas escolas adotaram o online de qualquer forma. Né? Sem estratégia nenhuma. Sem estratégia nenhuma. E isso acabou gerando uma certa resistência e frustração. Ainda mais das pessoas com online. Sim. Óbvio, existem cursos online maravilhosos.
Agora, quando você tenta embarcar num projeto assim, sem muita estratégia, é complicado. Uhum. E a Influx, de certa forma, ela adotou uma postura um pouco coerente, porém arriscada, né? Que é o seguinte, vamos aguardar. Então, a gente foi uma das últimas... total, né, assim, bicho, vambora, vamos esperar. Nós fomos uma das últimas escolas, rede de franquia do Brasil a acatar as aulas online. Nós somos uma das últimas, se não a última. Se não a última. E isso é intrigante, né? Porque você vê os outros já girando, aquela coisa, e você meio que, né? Esperando, enfim. tá. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana de avaliação de tudo que estava ocorrendo para poder a gente adaptar a nossa metodologia. De fato, tinha que ter um trabalho por trás, e isso foi muito bem conduzido, inclusive pelos franqueados, né? Que aí foi uma união de forças, né? Onde a gente conseguiu, de certa forma, apoiar eles acreditarem que isso seria uma das soluções, né? A gente voltou com meia carga. Só podia botar metade dos alunos na sala. É verdade. Tinha espaçamento, tinha tudo isso. E aí imagina, num projeto que você desenhou, tudo mais, quando você parou a obra, paralisou, e aí quando você retorna, você só pode retornar com meia carga. Difícil. E o custo vai pra onde? Pra casa do caralho. Total. A gente teve, na pandemia, eu acredito que um dos maiores aprendizados de resiliência. Nossa. Com certeza. Minha empresa diminuiu, pode falar em números aí, né? Pode. Minha empresa diminuiu 33% Nossa. em 2 anos. Caramba. E os custos aumentaram 30%. Essa conta não fecha. Se você for botar em vetor, a distância aumentou 60, vamos dizer assim. E chegou num ponto, cara, que eu olhei, assim, quando deu o limiar, né, dessa história, eu virei e falei bem assim, aí é a hora que o empreendedor dá o pulo do gato, né, cara? Na hora que o cara vira e fala bem assim, e agora, José, o que você vai fazer? Né? Eu já com 2 filhos. Hey, Johnny, o que você vai fazer? Aí eu olhei e falei bem assim, pô, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que eu sei fazer bem ainda melhor. Porque a outra opção é eu desistir. E, velho, eu vou ter que falar um negócio pra vocês, cara. Eu acho que não tem prova maior de resiliência. Eu sou vascaíno. Não. Botafoguense. Tem aqui. Parabéns. Botafoguense. Tem uma A prova maior maior. prova de resiliência do mundo é a porra de um alvinegro. Mas Seja alvinegro Cruz Maltino, seja alvinegro Botafoguense. Porra. Caralho, velho, é foda. Bicho, foda. Amanhã Sabe eu tô quem lá no falou estádio. Sabe quem falou isso recentemente, que eu vi? O cara que fez o Spider-Man, o Tom Holland. Tom Holland. Ele torce pro Tottenham. Aí o cara perguntou pra ele, como é que é seu... E ele é fanático. Como é que é... Como é que é seu torcedor do Tottenham em volta de Manchester City, isso aqui? Ele, cara, o Tottenham me ensinou a ter resiliência. É isso aí. Porque a série que ele tava fazendo agora foi mal, né? A série que ele fez na Apple lá foi mal. Ele, por eu ser torcedor do Tottenham, eu aprendi a ter resiliência. Porra, me encontrei. Qual a sua função de ser botafoguense? Resiliência. Ponto. Trabalhar Dou aula. isso. Eu posso. É eu. Eu posso ir na faculdade. Cara, e ainda acredito nessa porra. Vai dar certo Vai. um dia. Cada ano passado é uma esperancinha, Teve né? aquele vídeo que falaram, né, cara? Depois que aquele maluco saiu do Botafogo, Nossa. Garrincha. Garrincha. Não, Heleno. Heleno veio antes, filho. Heleno veio antes. Já era, nunca mais. Mas, Sacanagem. Ele que roubou praga mesmo, né, gente? Sacanagem essa do Garrincha. voltando. Cara, eu tive o privilégio de conhecer mentores, né, cara? E assim, eu já fiz aqueles negócios de estudar coaching e tal, né? Enfim. Eu descobri que o que eu precisava mesmo era de mentoria na área que eu atuava. Porque eu não era da área. Pedagogo, professor, não dou aula de inglês, enfim. Mas
eu tinha que ter um norte de quem sabe, entre aspas, mais do que eu. Uhum. E aí tá o duelo, pra você poder descobrir quem que vai dar esse norte pra ti. E por incrível que pareça, a franqueadora, ela buscou, durante a pandemia também, trazer vários especialistas pra poder conversar com a galera e tal, dar esse campo de visão. E aí, quando eu encontrei um cara que eu me identificava, perfil comercial, era parecido, era similar com o dele, eu virei e falei, opa, eu vou conversar com esse cara. Por quê? É a questão do autoconhecimento. Você sabe quem e como você age, como você realiza as coisas. Pronto. Eu vou puxar esse cara para poder me guiar. Porque ele, aparentemente, tem um perfil similar ao meu. Fiz a manteira do cara. E aí eu virei pra minha sócia, barra esposa. Falei bem assim, ó. Eu vou precisar de tempo. Segura o rojão. Como eu não sei, segura o rojão. Faz as contas aí. Porque eu vou precisar de tempo para eu poder me capacitar. E ali foi quando eu ressignifiquei a minha venda. Foi quando eu olhei e falei assim, eu realizo a minha venda dessa forma, eu vou começar a fazer assim. Só que um pouco mais ousado. E vamos ver qual fruto que vai colher disso daí. Eu tinha também uma dificuldade muito grande no ramo já do empreendedorismo que se chama dar feedbacks. Eu tenho essa dificuldade. Principalmente para quem não performa. Cara, é difícil demais. Porra, se parar pra pensar. É difícil demais. Pra mim é. Tem gente que tem a manha. Eu não tenho. Assim, eu tenho que trabalhar muito pra eu poder dar esse feedback. Porque eu vejo e penso o seguinte, cara, qual que é o seu papel aqui, por exemplo? Né? Seu papel aqui é conduzir uma obra. Se você vai para aquele dia de trabalho pensando em enrolar, meu irmão, o que você tá fazendo ali, cara? Assim, não faz muito sentido para mim. Eu viro e falo, não, eu tenho que dar aulas. Eu tenho que dar aulas. Como que você não vai se preparar para poder dar essa aula, cara? Pelo amor de Deus. Não, eu tenho que vender. Como que você não vai treinar? Porque você precisa ensaiar. Pô, mas eu já sei vender. E esse era um pensamento que eu tinha, né? Eu não preciso, eu já sei vender. Eu só preciso que os clientes venham até mim. É simples. Sou a flor de mel. Só Vai isso. chegar. Aí foi quando eu fui, de fato, vestir o chapéuzinho da humildade, né? Virei e falei, não, vamos lá, vamos aprender um pouquinho com quem entende. O camarada virou e falou assim, cara, o Messi joga bem? Para um caralho. Ele treina? Provavelmente. Pra caralho. Muito. Ele tem um dom. É. Treina pra caralho. Treina muito. Desde Por quê, os cara? 8 anos de idade. Porque, cara, tudo na vida você tem que adotar uma estratégia, cara. E você precisa estudar, e você precisa se preparar, e você precisa realizar aquilo ali com todo um planejamento por trás. Se você conseguir fazer isso, a chance de dar certo se torna real. A mente sua, você tem que trabalhar de uma forma o seguinte, cara, eu não tô fazendo nada de errado, tá tudo dentro da legislação, falta só, talvez, um pouco mais de atitude sua, pra você conseguir realizar aquilo ali. Ponto. A nossa escola é uma das unidades da rede que tem um dos maiores crescimentos pós-pandemia. E isso daí foi fruto de mentorias que a gente adotou, né? Pra mim, e mentoria pra equipe. Tipo, não adianta você só pensar em ti querendo replicar. Sim. É interessante também você ter uma mentoria pra tua equipe e demonstrar segurança pra tua equipe. Ó, você vai ter dois direcionamentos. Esse, meu, e esse, de um mentor. Só que a gente tá alinhado. O objetivo é tal. A gente vai chegar lá, tá?
eu tô te afirmando. A gente vai chegar lá. Se você não acredita, me desculpa, talvez essa não seja a área que você deva atuar. Porque a gente vai chegar lá. Eu costumo dizer que a pessoa que busca empreender, seja no que ela quiser, se ela não for acreditar no taco dela, cara, não faça isso, velho. Uhum. Não avança. Vai dar errado. Tem Agora, que se conhecer. se ela acredita, se ela tem um equilíbrio, alinhou os chakras, vai, dropa a onda, velho. Você vai curtir a jornada. Esse é o ponto. E lembrar de acreditar não quer dizer que você não possa ter a humildade de, não, pera, eu vou estudar igual você fez, pera, eu vou estudar, eu vou fazer uma mentoria, isso daqui eu não sei, ou eu preciso melhorar, ou eu quero melhorar isso aqui, mudar isso. Você tem que se conhecer, igual você falou. Façam terapia. Tem que se conhecer, isso é essencial. Acho que esse é o maior problema da... Porra, parece até meio clichê falar da geração de hoje, mas assim, do tempo que nós estamos vendo, que é tudo que é imediatismo. Exatamente. Tem um pouco dessa questão de ansiedade aí envolvida também, né? Sim. Tipo assim, os caras vê obra pronta. Ou em construção, vamos dizer assim, mas Sim. já com os Sim. andares mais... Não existe obra pronta, né? Isso. Sim. Andares mais Ele avançados. quer pular uns degraus Pô, aí. o cara já Não quer adianta. chegar Não e... adianta. Não é Não assim. É. Não Não é adianta. assim. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que se envolvem com a gente, curta o processo, cara. Uhum. Curte o processo. Porque às vezes as pessoas só estão olhando lá para cima, mas não tá enxergando que para tu crescer, você tem que subir o degrau, parceiro. Exatamente. Mas você tem que tatear aquele degrau, entender ele para você passar pro próximo. Tropeçar. Exatamente. Você não vai E subir de é ali elevador. que você aprende. Você vai Exato. descer de elevador. Ah, isso. Mas você vai subir de escada. É, Aqui é De delivery. elevador, não, você vai queda livre, é mesmo. livre. Você tá no 7º andar, vai só caindo. Rapidinho. Se fizer uma merda, rapidinho. Pular E, pela assim, janela. É fantástico, cara, quando você tem orgulho de dizer uma obra que você realizou. Porra. Né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E esse segmento de mercado é um segmento que me atraiu bastante, porque eu conseguia, de certa forma, alinhar tudo que eu acreditava que o trampolim da engenharia acabou proporcionando para mim hoje como empresário do segmento de idiomas. Uhum. Entendeu? E ele me alimenta a todo dia. Quando eu recebi o convite, né, para participar aqui, eu olhei e falei assim, cara, eu vou conseguir falar um pouco sobre esse desafio, né? Tipo, de você empreender talvez numa área fora da engenharia, e tem gente que consegue alinhar as duas coisas. Eu não consegui. Tive até a oportunidade, mas não consegui. E você precisa entender quem é você. Exatamente. Sim, eu entendi, eu virei e falei assim, não, bicho, pra eu fazer, eu sou um pouco centralizador, entendeu? Então eu tenho que dar foco. Mas se eu der foco, você pensa em ter outra escola? Não, velho. Eu quero aquela. Eu quero daquele essa. jeitinho. Só que esse bolinho vai ficar cada vez maior e mais bonito, entendeu? Então, assim, é isso aí. A obra é essa. Sensacional. Tu lembra que você falou com seu pai lá? Você queria ter um negócio. E sabe o que ele falou sempre pra mim? E eu nunca consegui executar na faculdade. Ter alta performance em engenharia. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui. Eu era aquele aluno mediano. Porra, 2. E meu pai virava pra mim e falava bem assim, cara, bicho, eu sou filho de um cara que era um dos primeiros da faculdade. Apareceu no jornal, quando passou na faculdade, na UFS, engenharia elétrica. Que uns dizem que é uma das mais difíceis. Não, engenharia elétrica é E igual a MC ao quadrado. Mecânica vezes civil ao quadrado. Engenharia elétrica é isso. Não tem. Cara, era punk. Porra, Era punk. É até hoje. Punk. E eu ficava com aquela coisa meio que no meu inconsciente, entendeu? Tipo assim, cara, mas será que é isso mesmo? Pensei em desistir. Então, assim, se você abraçou uma causa, um projeto, não tô querendo dizer que você tem que ir até o fim, mas eu fui. E eu entrei na engenharia. E eu dropei a engenharia. E eu vi que aquilo ali não era muito a minha praia. E tá tudo bem, velho.
Tá tudo bem. Só que eu trouxe todo aquele instinto Toda a sua experiência. pra minha realidade atual. Uhum. Então, assim, quando chega cliente, engenheiro, as minhas consultoras quase viram e falam assim, Vinícius, please. Vem cá. Tá bom. Bora. Aí Bora. você chega assim e fala, aquela integral. É muito legal, cara. É muito legal porque você se encontra, né? Você olha aquilo e fala, pô, eu vou falar a mesma língua do cara. Uhum. Já criou uma conexão. E assim, às vezes a pessoa... Pô, total. É o tal do rapport que eles falam. Você entra e ressona com o cara. Você entra em Em ressonância sincronia, ali. em ressonância com ele, né? É. E o cara olhando... E eu falando de projeto pro filho dele de 7 anos de idade. Né? Aí Quando o já cara chega enxerga, lacrimejado. Aham. O cara olha e fala bem assim, porra, é isso. Eu queria ouvir isso do outro lá. Só que assim, né? Como todo projeto, né? A gente tem uma visão muito interessante quando a gente apresenta a nossa proposta, nosso projeto, de investimento versus o tempo. Cara, quando eu vejo aquilo ali nos folders da Influx, eu piro. Eu falo bem assim, é isso. E aí eu viro pros caras, eu brinco, eu falo bem assim, cara, você já fez conta, velho. Não, aí você compra o cara. É. Porra, Aí você compra a gente. Exato. Aí você você já compra. fez conta, cara. Porque se você fizer, você matricula comigo, velho. Aham. Eu só tô perguntando se você fez o que eu posso fazer pra você, porque não tem problema. Eu demonstro aqui pra ti. Quanto vale o curso daquele cara? Uhum. O meu você já sabe, é fácil, a conta é rápida aqui. Quanto vale o curso do cara? Se não 30%, 40% mais de tempo e dinheiro. Você só não botou o fator tempo aí no seu cálculo. Mas assim, eu já tô demonstrando quanto vale o teu tempo. Mas só tô demonstrando pra ti que é importante você fazer essa equação. E se você planilhar isso daí, ferrou. Pode passar o documento aí. A conta. Aí fudeu. Aí eu peguei. É bem assim, cara. Pô, É bem show, assim que velho. funciona. Que massa, Fala cara. um pouquinho da Influx agora. Fala um pouquinho. Sim, né? Agora sim, não. Fala mais da onde é que fica, como é que Cara, faz. minha unidade é lá em Jardim Cambori, em Vitória. Uhum. Né? A gente fica ali bem próximo à serra já, né? É Fica uma unidade naquela que... que dá pra José Rato, não, né? Pronto, a José Rato tá acima da gente. A gente tá na Augusto isso. Emílio Estrela Lins. Tá. Na frente, na rua da subestação da EDP. Olha só, velho. Isso não conflui. Tá ali do lado. Estamos ali próximo do Carone ali. Mas... O quê? eu tive o melhor aluno do Brasil. É mesmo? Caralho, brother. Eu tive o segundo melhor aluno do Brasil ano passado. A gente bateu na trave. Quase. Nossa. Que a gente foi a unidade que teve 2 melhores alunos do Brasil. Caramba. Eu não arrisco dizer que eu vou ter outro. Eu não arrisco dizer que eu vou ter outro, porque é aquela coisa, Daniel? né? É o Daniel. Não. Beijo, Daniel. Não é o Daniel. Mas assim, eu tento demonstrar desde o início, eu tento demonstrar pra todo mundo que, cara, se você tá disposto a fazer algo de verdade, bem, cara, busca aquele prestador de serviço que vai te entregar excelência, cara. Você vai pagar um pouco mais, mas você vai ter uma realização que aquilo não tem preço, cara. Eu tenho a sorte de ter a minha principal fonte de leads, as indicações dos meus clientes. Nós também. Por quê? Porque faz bem. A franqueadora uma vez veio me perguntar, Vinícius, deixa eu te perguntar um negócio. Cara, você é uma das escolas que mais recebe contatos. Tal, assim. O que vocês fazem aí? Porra, eu faço bem, né, cara? Eu faço bem. E a gente tem um pouquinho de cara de pau também. Tem que Funciona, ajuda. Ajuda. Né? Então, assim, a Influx, para quem tiver interesse, ela é uma escola de idiomas que garante que você domina o inglês mais rápido, com garantia em contrato. Ó. E isso está escrito aqui. E resultado comprovado por uma certificação internacional no final do curso.
Então, assim, a gente garante que você vai sair fluente no idioma, Uhum. porque você vai ser exposto a um teste internacional no final do curso. Uhum. E esse teste internacional vai ser o que ele, de Uhum. fato, vai comprovar o resultado do meu trabalho. Não é a minha provinha, Uhum. né? E É o aí- vestibular. É qual que é? É o TOEIC? TOEIC. É o TOEIC. É o pra empresa. É o TOEIC. É o teste mais comercial. Uhum. Né? É o teste mais... Opa! Quem chegar lá falando que assistiu a live, você pode ter certeza, vai se matricular. Boa! Gostei. Top. É o melhor. Adorei. Depois do Cara. Garrincha, essa foi a melhor. Já falei que foi o Heleno. Mas é porque o Garrincha é um nome de impacto, né, Sim, cara? sim, E eu não sei nem As quem é Copas, Heleno, né? pô, não assiste futebol. O cara foi muito. Top, cara, Cara, Vinícius. Papo sensacional. Nós Bacana. conseguimos passar da escolha, desde o começo, Uhum. que era abrir um negócio, Sim. Sim. o aprendizado, mesmo que tenha entrado numa área que depois foi díspare daquilo que você tá, mas você começou entrando na área tecnológica e caiu em vendas. Uhum. O aprendizado Na engenharia, em vendas. em vendas. Uhum. Acabou. Acabou. Vou empreender. Já começou, mas você já tinha passado 8, 10 anos já, 8 fora anos. o que você estudou em engenharia. Sim. Uhum. Sim. Os desafios de começar a empreender, mesmo na escolha difícil. A crise. E a ressignificação com mentoria. Que é o que hoje, o que eu também busco, cara. Eu tenho alguns mentores informais. Beijo, Felipe. Priscila Velta. Não, Priscila Velta e Felipe são os meus... A gente teve um crescimento ano passado de 33%. Sim. E esse ano eu botei como meta 20%, porque eu virei e falei, cara, não dá pra botar 30% de crescimento, né? Nossa machina. Uhum. Mas eu confio na galera. Então. Eu acho que dá pra repetir. Top. Os exemplos e a capacitação. Passamos tudo isso. Ah, tá, o cara tá falando aqui que tá numa escola de... Irmão, serve pra você que tá É pra fazendo vida. bolinho, serve pra Exato. você que tá na empresa de engenharia, serve pro Bruno, Uhum. na empresa Bruno. Na nossa empresa. A nossa empresa, a gente não fala o nome da nossa empresa aqui, a gente fala, é o Bruno. É. Aham. Serve pra qualquer coisa, cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, nós temos capacidade técnica, funcional, operacional, para conseguir os objetivos, desde que você performe e tenha o foco naquele objetivo. Perfeito. Seu objetivo lá atrás com seu pai era abrir um negócio. Hoje é você ter os 20%. Não, e crescimento. conquistamos 10 anos, né, no melhor momento da nossa escola, de uma maneira muito íntegra, com profissionais altamente capacitados. Um abraço para todo mundo lá. Galera, vocês são foda. E dizer para todo mundo que estiver assistindo que eu faço um convite. Experimentem uma prestação de serviço aonde o vendedor brilha o olho. É diferente. Pode apostar. Top. Top. Desgambia a rama, né? Total. Show, cara. Obrigado aí por disponibilizar Show. seu Obrigado, tempo aí, Vinícius. Que bicho. isso, tamo junto, cara. Daqui a pouco nós vamos lá tomar uma cerveja com o Adriano. Adriano, olha só. Espero que vocês tenham curtido aí. A gente não deixe de acessar lá e ir lá ver essa incrível promoção. Sim. Promoção e promocinho lá da Influx. Aprendi a falar. Influx. Influx. É. Entre em contato lá, o Vinícius vai ter o prazer lá Sem de dúvida. convencê-los a fechar um bom Convidá-los. pacote. Convidá-los a tomar um cafezinho e sair de lá com uma bolsa. Ou um travel, Influx Travel ou Influx On Business. Perfeito. Aí o inglês até melhorou aqui agora. Não, já tem que se matricular. Você já falou até o Sem nome do dúvida. certificado errado. E ó, Tamo valeu, galera. Muito obrigado e fui!